A gente parou aqui então, né, no tipo recurso, aqui, e vamos ver aqui que é o tal do resource. Recurso resource é uma variável especial que mantém uma referência de recurso externo. Recursos são criados e utilizados por funções especiais, como uma conexão ao banco de dados. Um exemplo é a função MySQL_connect, que ao conectar-se ao banco de dados, retorna uma variável de referência do tipo recurso. Resource MY. Então aqui é o código em si, só que aqui a gente não vai mexer ainda, porque nós vamos ter que dar uma mexida com o champ daí. E o champ, nós vamos ter que criar um banco de dados para a gente poder fazer o recurso com o PHP. Você vai ter que ligar o Apache e ligar o MySQL aqui para a gente poder montar um banco de dados. Vamos fazer isso posteriormente. Então, tipo misto. Fala aí. Tipo misto. O tipo misto, mixed, representa múltiplos, não necessariamente todos, tipos de dados em um mesmo parâmetro. Um parâmetro do tipo mix indica que a função aceita diversos tipos de dados como parâmetro. Um exemplo é a função getType, a qual obtém o tipo da variável passada como parâmetro, que pode ser integer, string, array, objeto, entre outros. Então, esse getType aqui, ó, se não me engano, é o que faz o scanf, que é o mesmo do C, né? Veja alguns resultados possíveis. Boolean, integer, double, string, array, object, resource e vazio, no. Então, só teoria. Não vamos testar isso aí por enquanto, porque provavelmente daqui a pouco vai vir pancada. Tipo callback. Algumas funções como call underline e user underline func aceitam um parâmetro que significa uma função a ser executada. Este tipo de dado é chamado de callback. Um parâmetro callback pode ser o nome de uma função representada por uma string ou o método de um objeto a ser executado, representados por um array. Veja os exemplos na documentação da função call underline user underline func. Então ele está mandando a gente ler a documentação, né? Mas não vamos fazer isso agora. Vamos terminar essa coisa aqui para a gente fazer uma bateria de exercícios. 1.3.9 Tipo null. A utilização do valor especial null significa que a variável não tem valor. Null é o único valor possível do tipo null. Vazio. Não é nada. Isso é só um buraco ali. Um buraco que não tem lógica nenhuma ali dentro. 1.4 Constantes. Uma constante é um valor que não sofre modificações durante a execução do programa. Ela é representada por um identificador, assim como as variáveis, com a exceção de que só pode conter valores escalares, boolean, inteiro, ponto flutuante e string. Um valor escalar não pode ser composto de outros valores, como vetores ou objetos. As regras de nomenclatura de constantes seguem as mesmas regras das variáveis, com a exceção de que as constantes não são precedidas pelo sinal de cifrão, e geralmente utilizam-se nomes em maiúsculo. Então, isso daqui é uma constante. É como se fosse lá em C, quando você vai definir as bibliotecas, você coloca um hashtag e daí coloca uma constante, digamos assim, uma constante universal que ela não vai mutar. Ou, por exemplo, quando é uma variável que ela vai usar em todo o processo do teu programa, lá do teu sistema, coisas assim que, digamos assim, só o programador vai mexer, que, digamos assim, são parâmetros muito específicos, você usa esses defines, que é mais ou menos essas funções constantes aqui que ele está falando. Eu acredito que seja equivalente. Então, vamos lá. Você pode definir uma constante utilizando a função define. Quando uma constante é definida, ela não pode mais ser modificada ou anulada. Exemplo. Então aqui, ó, ele está dando define, é igual do C. Igualzinho do C. Máximo de clientes, você pode alterar aqui. Certo? Só que isso daqui, esse máximo clientes aqui, você pode usar no teu programa inteiro. Quando você alterar isso daqui lá no cabeçalho do teu sistema, ele vai mudar tudo. Entende? Então, basicamente é como se fosse uma constante.
Literalmente, eu vou chamar isso daqui de π. 3.141592, blá, blá, blá. E isso daqui é imutável. Desde que, se eu falar que é 2.71, vai ser 2.71. É só um exemplo que eu estou dando aqui, né? Então, vamos para operadores de atribuição. Então aqui ele vai fazer a soma, somar 5, subtrair 5, multiplica 5, divide por 5. Isso daqui dentro das variáveis. A gente estava vendo aqui as constantes e agora a gente está nas variáveis. Então, cante pra gente, senhor Ed. Um operador de atribuição é utilizado para definir uma variável atribuindo-lhe um valor. O operador básico de atribuição é igual. Então, eu chamei ele de Ed, né? Mas é a Francisca que está falando com a gente aqui. Desculpa, Francisca. Operadores. Então aqui ele está somando, adicionando 1, né? Se você coloca o mais aqui, ele vai adicionar a variável. Se você coloca depois, ele vai adicionar depois. Dá pra gente testar isso aqui e ver como é que ele funciona. Porque é bem... Imagine assim, você vai dar um eco A, certo? Vamos fazer aqui, ficar falando não é legal, né? A gente tá com o laboratório aberto aqui, eita. Então vamos ver aqui. Vou chamar um A, e esse A vai receber 10. Certo? E eu vou dar um eco aqui, ó. E vou me escrever o A. Me diga quem que é o A. Vou executar essa coisa aqui. 10, certo? Mas, se eu fizer assim, A++, ele vai continuar me dando A. Eu atribuí 10 pro A e estou dando A++. Olá, mundo. Continuou 10. Se eu tirar esse mais daqui e colocar na frente do A, ele vai me retornar 11. É basicamente isso. 11. Certo? É isso. Essas que as diferenças. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Pré-incremento incrementa A e então retorna A. Pós-incremento retorna A e então incrementa em A1. Então ele incrementa antes de imprimir. Aqui ele imprime e depois incrementa. Pré-decremento. Então aqui ele vai subtrair e idem a mesma coisa, mesma lógica. Aritméticos. Operadores aritméticos são utilizados para a realização de cálculos matemáticos. Sério? Que bom saber disso, né? Em cálculos complexos, procure utilizar parênteses, sempre observando as prioridades aritméticas. Aqui é um pouquinho de matemática, né? Que os precedentes é mais vezes multiplicação e dividir, daí tem os exponenciais, tem as raízes quadradas, tem várias operações elementares que é interessante você conhecer, o básico da matemática para lidar com cálculos. Aqui, o PHP realiza automaticamente a conversão de tipos em operações. Então, vamos lá. Aqui, ele está recebendo 2, aqui ele está recebendo 4, e ele está imprimindo aqui, está somando o A com 3 vezes 4 mais 5B. Aqui, no caso, o que ele está fazendo? Ele vai dar o precedente. 3 vezes 4, 12, mais 5 vezes 4, 20. 20. Não. 4 vezes 5, 20, vezes 4. 20. O que ele está fazendo aqui? Resultado 34. Vamos executar aqui. Que eu acho que até eu tô comendo bola aqui. Calma lá. O senhor vai aqui. O A está recebendo 2. O B está recebendo 4 e ele está imprimindo o A mais o 3. Mais o 3. Daí
Esse livro tá de sacanagem. Ele tá colocando T no mais, tá fazendo altas barberagens aqui. Mas assim, os precedentes de operação, né? Por exemplo, vamos executar esse cara aqui pra gente ver o que ele tá imprimindo na realidade. Tá falando que é 34,40, né? 34,40, certo. Só que, por que ele tá imprimindo 34 aqui? Vamos pensar. Esse daqui vale 2. Seria aqui 2 mais 3 vezes 4 mais 5 vezes B vezes 4. É isso daqui que ele está fazendo, certo? Nessa operação aqui, desse eco. Esse eco está fazendo isso. Então aqui, se a gente destrinchar isso, pela precedência matemática, isso daqui deveria ser assim, ó. Esse mais deveria ficar isolado. Você tinha que fazer 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. 20 mais 12 dá 30 e... 20 mais 12 vai dar 32. Daí você ia somar 2 aqui, 34. Certo? É como se ele estivesse colocando parênteses aqui, ó. Certo? Ele vai executar os operadores que são precedentes matematicamente. Se você não colocar nada. Agora, se você fala para ele, eu quero que você some o 2 com 3, ele vai fazer 5. 5 vezes 4, 20, certo? E daí mais, fora do parênteses. 5 vezes B, 5 vezes 4, 20. Daí 20 mais 20 dá 40. Então é isso que ele está querendo dizer. Agora ficou mais evidenciado, né, o que eu queria dizer. O PHP realiza automaticamente a conversão de tipos em operações, declaração de uma string contendo 10. Aqui você está colocando o 10 como texto. Aqui dá para nós dar um var_dump, né, para observar essa particularidade da linguagem. Vamos lá. Olha o tipo do cara, em vez de botar dentro aspas. Ah, meu Deus do céu. Só para me complicar a vida. Mas se fosse muito fácil, o aprendizado não ia acontecer, né? Então, quanto mais difícil, mais a gente aprende. Então, somando A com 5. Soma 5. Só que assim, se eu der um var_dump aqui, ó, antes, ele vai falar para mim que isso daqui é uma string. var_dump de A. var_dump de A. Executamos ele aqui. Ó, string, tá falando que é um textinho. E daí, logo em seguida aqui, ele soma 5 no texto. E ele converte, digamos, o nosso A, que era uma string, em número. É uma linguagem bem inteligente, se você for pensar bem. var_dump. Vamos dar um var_dump aqui e já vemos o que acontece aqui. Ó, opa, 15, string 2. Ah, não, ele só soma, ó, ele não converte. Aqui ele está falando que ele realiza automaticamente a conversão de tipos em operações. Olha, ele só somou, mas o resultado é 15, mas o tipo de dado continua sendo uma string. Ó, ele continua dando aqui, ó. Então ele não converte, ele só soma e converte para texto de volta. O 10 aqui vai receber o 5, mas ele vai continuar voltando aqui como uma string, ó. Ele não volta como um int. Certo? Mas, se eu falar assim, que agora o nosso A, vamos ver se ele aceita uma conversão aqui, o nosso A vai ser um int. Ponto e vírgula, var_dump.
Eu sei que no Java você tem que converter. Ele é bem chato. Ele não aceita fazer esse tipo de coisa que o PHP faz. Não deu certo. Eu não vou me atentar a isso, porque o objetivo não é esse agora. Mas é que eu fiquei curioso aqui para saber se ele... Porque assim, ele somou 5 no 10, que é uma string. Ele somou, digamos assim, um inteiro dentro de um texto e daí respondeu como texto. Então é uma linguagem assim que tipo, ela lida com esses tipos de coisa. 15 string 10. Echo A mais 5. Mas, vamos ver se eu fizer assim, ó. Vardamp, eu vou chamar aqui de B. B, e vou falar aqui que B recebe isso. B recebe isso. B recebe isso. E daí eu vou dar um vardamp no B. E vardamp no A. Aqui a gente já sabe que o A é isso. Ruby, echo A mais 5. B recebe A mais 5. Vardamp de B. Vamos ver se ele vai receber. Se esse B vai virar string ou ele vai ser mais um. Vai virar mais um string. Ó, aqui ele já recebeu como int. Ó. Então, uma maneira de conversão de dado, por exemplo, aqui ele está como texto. Se você passa um texto operando com um número, bota ele dentro de outra variável, aqui ó, ele já passa a ser um int. Ó. Certo? Então, saciei a minha dúvida. Relacionais. Vamos lá. Deixa eu ver o tempo disso. 17. Vamos mais um pouco. 3 relacionais. Operadores relacionais são utilizados para realizar comparações entre valores ou expressões, resultando sempre um valor booleano, true ou false. Comparadores. Igual ou descrição igual. Resulta verdadeiro. Então aqui, ó, é igual, igual, igual é igual. Igual, igual, igual é idêntico. Igual é atribuição. Diferente é igualzinho do C isso daqui, só que o C não aceita isso daqui. É isso daqui, né? Diferente. Menor, maior, blá blá, aqui é matemática básica, né? Vamos aqui. Veja a seguir alguns testes lógicos e seus respectivos resultados. No primeiro caso, vemos a utilização errada do operador de atribuição igual para realizar uma comparação. O operador sempre retornar o valor atribuído. Então aqui, PHP C. O A for igual a 5, ele vai escrever isso daqui para a gente. Essa operação atribui 5 à variável A e retorna ser verdadeiro. Então aqui você está colocando 5 do A dentro do A. Se o A receber 5, então essa operação atribui 5 à variável A e retorna verdadeiro. Aqui ele está fazendo uma comparação booleana, se for pensar, né? Vamos pegar esse cara aqui e vamos jogar lá no nosso VS Code. Tamanho ficou isso. Ver quebra de. Cadê? Quebrar linha, quebrar texto. Aí. Echo, blá blá. If. Junto. C. O A recebe 5. Então, ele vai escrever isso para mim. Fecha aqui essas chavinhas. E vamos executá-lo. Eita! Essa operação atribui 5 à variável A e retorna verdadeiro. E se eu der um vardamp aqui no nosso A? Fora do if, né? Porque o if é uma condicional exclusiva. Vardamp.
E a PHP é case sensitive, pelo jeito, né? Eu vi que eu comecei a escrever ali o IntelliSense, ele já me mostrou várias outras funções. Dump do A. Essa operação atribui 5, verdadeiro int de 5. Se eu colocar sem o cifrão, o que acontece? Vamos ver. Erros. É como se fosse no C, você dá um... Quando você vai escrever uma coisa, você tem que botar lá o tipo, né? Tipo, porcentagem D, daí você dá uma vírgula, coloca o nome da variável, blá blá blá. É bem... ela tem que colocar aqui, então. Falar, ó, é uma variável. Daí vai funcionar. Show de bola. Próximo. Resultado. Essa operação, blá blá. No exemplo que segue, declaramos duas variáveis, uma integer e uma string. Nesse caso, veremos a utilização dos operadores de comparação, que é igual e diferente. Então aqui ele está atribuindo 1, 2, 3, 4 como inteiro, né? E aqui ele está colocando como texto, que no caso seria uma string. E daí ele fala, se o A é igual a B? Não, o A não é igual a B. Eco. Daí ele vai escrever na tela. A e B são iguais, senão se A for diferente de B, eco. São diferentes. Vamos executar isso lá. Então aqui a gente já começa a entrar nas condicionais, né? Operadores condicionais. A, número, texto. Comparação, escreve se verdadeiro. Se for diferente, escreve se for diferente. Erros. O que tem de erros? Linha 5. O ifs. Aí, ó, if. O else if aqui também ele quer uma coisinha condicional só dele. Aí, ó. Epa, é para fechar aqui. Você fecha aqui. E o seu senhor else fecha aqui. Então, ó, aqui também ele não cruza. O if é outra coisa. Senão se isso é uma condicional e isso é outra condicional. Certo? Só que aqui tá errado. Esse troço aqui não existe. Esse troço aqui é aqui, ó. Ele testa a primeira condicional. Caiu? Não é isso. Isso é isso. Então, escreva isso. É isso que ele está falando aqui. A e B são iguais. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele está comparando o valor do texto com o valor do inteiro. Olha que coisa engraçada que é essa linguagem. Tipo, ela não tem distinção entre texto e número. Se for o mesmo conteúdo interno, digamos assim, ela vai te retornar. É como se ela pegasse, digamos assim, os códigos ASCII de cada elemento aqui e fizesse a comparação deles. Não necessariamente do tipo de dado. É um negócio bem diferente do que eu já tinha visto. Então vamos lá. A e B são iguais, mas não necessariamente. Isso daqui é um texto, isso daqui é um número. São coisas diferentes, mas o conteúdo deles são iguais. No próximo caso, além da comparação entre as variáveis, comparamos também os tipos de dados das variáveis. Só que tem uma coisa. Aqui ele fala, ó, idêntico, igual, valores. E idêntico, se eu botar igual, 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 ele vai dar aquilo lá, quer ver? Igual, 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 vai dar merda, quer ver? Opa. Aqui, ó. Agora ele já vai dar outra coisa aqui ó, pra gente, quer ver? Ele é idêntico.
Não, não é idêntico. Ó, já não volta nada. Ah, então, ó, isso daqui é idêntico a isso? Não, não é. O que tem de errado? A e B são iguais, mas eles são idênticos. Aqui já não aparece nada. Porque se eu fizer assim, ó, coloca isso aqui, o conteúdo deles são iguais? São. Então escreva isso. Se eu não sei, eles são diferentes? A e B são diferentes. Se eu colocar aqui mais um else if, por exemplo, aqui, e repetir ele aqui embaixo, se eu não sei se eles são idênticos, A e B são idênticos. A e B são iguais. Se eu tirar aqui, ó, vamos ver o que acontece. A e B são iguais. Continua sendo igual. Por que ele não está fazendo essa verificação de idênticos? Vou tirar esse cara daqui. A e B são iguais. Vou colocar textos aqui. Mesma coisa. Provavelmente no livro ele vai dar um exemplo pra gente de idêntico. Valores idênticos. A e B são iguais. Não consegui entender, tentei testar e não fui feliz. Aquele bosta é igual e diferente de volta. A e B são iguais, A e B são diferentes. Se A é igual a B, blá blá blá. Resultados A e B são iguais. Aqui. Aqui ó, ele coloca if C é idêntico a D, C e D são iguais do mesmo tipo. C e D são de tipos diferentes. Olha aqui, ó. Aqui ele coloca dois verificadores, ó. Se eu fizer essa verificação, eu coloco aqui, ó. É isso que estava faltando. É uma particularidade da linguagem. Agora vai, quer ver, ó? Aí, ó. A e B são diferentes. Fechou. É isso que eu queria fazer aquela hora. Que eu fiquei panguando ali. Então, ele fala aqui, ó. O PHP considera o valor 0 sendo falso em comparações lógicas. Então, 0 para falso e 1 para verdadeiro, para evitar erros semânticos em retorno de valores calculados por funções que podem retornar tanto um valor booleano quanto um inteiro. Podemos utilizar as seguintes comparações. E igual a 0. E igual a 0. 0 é sempre falso. Se E é falso, escreva E é falso. Testa se o E é do tipo falso. Se o E for idêntico a falso, E é do tipo falso. Testa se o E é igual a 0, do mesmo tipo que 0. Então aqui ele pode ser um textinho. Se ele for idêntico, E é 0 mesmo. Então, aqui ele está fazendo uma comparação booleana, né? Ele só está mostrando aqui pra gente que o 0 é falso e o 1 é verdadeiro. Resultado falso. Se você colocar um 1 aqui, ele vai dar como positivo, vai dar como verdadeiro. Daí vai mudar toda a lógica, né? Vamos testar essa coisa. Vamos ver se tem erros. Aqui é 0.
Aqui é um comentário. Aqui é outro comentário. If, tá faltando fechar a chave aqui. Aqui o if é junto. Aqui tá faltando fechar a chave. Aqui tá faltando fechar a chave também. Aqui um comentário. É interessante estudar por livro, porque assim você vai testando as possibilidades e vai lembrando das coisas que você já sabe. E você faz, digamos, do teu computador aqui, do teu estudo, um laboratório, vai testando as coisas aqui. E quando você termina um capítulo, você faz uma bateria de exercícios. É a melhor forma de você aprender programação. Vamos executar essa coisa aqui, vamos ver se deu certo minha correção. E é falso. Erros. State trace. O que tem de erro aqui? Olá Mundo Online 13. Tomorrow Bra. Aqui não é U. Aqui é 0. 0. Blá 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 blá. É 0. Então vamos lá. Agora para funcionar. Sem bugs. E é falso. E é 0 mesmo. Se eu falar que essa coisa aqui é 1, vamos ver o que rola. Não aparece nada. Se E é falso, se eu botar true aqui, true, E é falso. Só que aqui não, agora E é verdadeiro. Então, basicamente, ele está falando, ó, 1 é verdadeiro, 0 é falso. E é verdadeiro. Testa. Se E é idêntico a falso, E é do tipo falso. É idêntico a falso? Não, não é idêntico a falso, ele é idêntico a true. E o E é idêntico a 1 aqui, ó, também. Ó. Se eu colocar 1 aqui, já muda tudo. Aqui eu poderia colocar uma constante, daquele esquema lá do define, que foi, não sei se da aula anterior, alguma coisa assim, mas eu poderia colocar aqui para mudar essas variáveis aqui, ó, de verificação. É 0 mesmo, só que não é 0 mesmo, agora é 1. Agora é 1. Aí, ó. Testamos. Mais um código. Eu acho que está ficando muito extenso. Eu vou parar aqui e voltamos para o Lógicos na próxima. Então, até mais.